Um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. É muito bom sempre conversar aqui um pouquinho com vocês. Obrigada. Carla, queria começar, falando... Hoje a gente teve aí divulgação do IPCA. Teve uma queda, 0,29% em setembro. Veio um pouquinho menos do que estava sendo esperado, mas é uma queda e é o terceiro mês consecutivo, mensal aí, de queda nesta inflação no IPCA. Primeiro eu queria entender sua avaliação sobre os números como um todo, mas especificamente sobre o índice de difusão dos alimentos de outras categorias. O que isso pode dar realmente de sinais para os próximos, IPCAs, para os próximos meses? Olha, na minha avaliação, esse IPCA foi um dos mais difíceis de analisar de todos os últimos IPCAs que nós tivemos. Isso porque o índice de difusão é um dos motivos disso acontecer. Ele desacelerou frente ao mês anterior, vem de um processo de desaceleração significativa, porém, ele ainda está num patamar muito alto para o mês de setembro. Tá? O mês de setembro costuma apresentar, em média, uma difusão de 54% e está acima dos 60%. Né? Além disso, em setembro, nós costumamos ver o grupo de alimentos já começando a apresentar uma variação positiva novamente. Né? Então, voltando a ter inflação. Os meses que são sazonalmente mais positivos são junho, julho e agosto. Não foi o que nós vimos neste ano, tá? Neste ano, junho, julho e agosto apresentaram inflação positiva e em setembro houve esse recuo do nível de preços em alimentos. É preciso lembrar que esse grupo ele tem uma participação muito significativa dentro do indicador como um todo. Então, o fato de o índice de difusão ter desacelerado, mas a inflação de alimentos, ter sido negativa, significa que, expurgando esse movimento de alimentos, esse índice de difusão provavelmente seria ainda maior, tá? Então, assim, o dado é positivo dentro do contexto em que nós estamos nesse momento, e dentro de toda essa inflação extremamente elevada que nós encaramos até aqui, ainda estamos atravessando, guardadas suas devidas proporções e movimentos recentes, mas a parte positiva desse indicador, e aí eu menciono mais uma vez o índice de difusão para tratar disso, é que o nível inflacionário, de modo geral, ele vem caindo paulatinamente. E a partir da análise de outros grupos de inflação, que a gente pode falar aqui mais tarde, isso pode ser verificado. Tá? Então, o dado é positivo, mas ele precisa ser lido com um certo otimismo cauteloso, vou usar essa expressão. E quais outros... já entramos aí em alguns índices específicos, eu estava até aqui olhando, dos 9 grupos de produtos e serviços, 4 que tiveram queda. A gente sabe que, na verdade, tem pesado muito o grupo do transporte, que tem sido o maior impacto aí das quedas, especificamente 1,98%, trazendo aí uma contribuição novamente para esse impacto negativo mais intenso, inclusive do próprio IPCA. Temos outros grupos aí, alimentação e bebidas, igual a gente estava falando, esse impacto de 0,51% de queda, comunicação também 2,08%, mas agora, Carla, pensando nos outros, nos que vieram acima, quais são esses outros que a gente deveria ficar um pouco mais atento ali, exatamente, principalmente o investidor que gosta de se posicionar em empresas que possam ser beneficiadas, quando se tem inflação, um exemplo, que pode ter aí uma lucratividade até melhor, mas quais são os outros itens ali que você poderia destacar para a gente, que a gente deveria, como consumidor, se preocupar e quem é investidor, analisar melhor? Claro. Analisando, então, sob essa ótica dos grandes grupos, como você mencionou ali, tivemos alguns movimentos deflacionários, alguns movimentos inflacionários. Vou passar rapidamente pela característica de cada um deles. Alimentação no domicílio, já falei parcialmente aqui, teve esse impacto sazonal descolado. Temos ainda um excesso de demanda que foi parcialmente absorvido por uma oferta excepcional no mês de setembro, e o motivo dessa deflação é basicamente a entrada das commodities agrárias que ficaram represadas na Rússia e na Ucrânia, tá? Que foi tardia, e, portanto, nós tivemos esse movimento pontual que gerou esse deslocamento da sazonalidade do indicador. Então, em relação à alimentação no domicílio, o dado positivo nós vimos em setembro, em termos inflacionários. Daqui para frente, pessoal, é inflação, tá? Então, a gente volta a ver inflação.
Agora, falando especificamente dos grupos onde predomina mais bens duráveis, eu prefiro essa ótica de análise. Então, em bens duráveis, nós temos aí boa parte das empresas que estão expostas, né, na Bolsa de Valores, temos aí algumas varejistas muito importantes, e dentro desses itens estão linha branca, produtos eletroeletrônicos, temos automóveis também, né? Então, qual foi a novidade desse grande setor? Esse grande setor, né, ele trouxe uma deflação, e é uma deflação que vem seguida de consecutivas inflações mais amenas. O que isso significa? Para o Banco Central, é ótimo, porque isso mostra a efetividade da política monetária, tá? Isso mostra que esses setores que são mais dependentes do endividamento das famílias para um consumo, eles estão sofrendo os impactos, eles estão passando por um processo de arrefecimento de nível de atividade e de inflação muito significativo. Então, são setores que precisam ser olhados agora com uma certa parcimônia. Agora, serviços. Serviços ainda apresentam uma inflação elevada, né? E aí, por serviços, a gente tem basicamente aqueles que não são administrados, tá? A gente tem alguns serviços que são administrados, os que eu falo aqui são o caso dos serviços não administrados. Então, basicamente, shoppings, etc. Temos aí também, principalmente, serviços atrelados a hobbies, né? Então, quando a gente fala de viagens, quando a gente fala de diversão, cinema, teatro, esse tipo de coisa que estão mais atreladas à felicidade das pessoas e ao que é feito nos seus momentos de folga, esses itens, essas inflações continuam apresentando alta. Este é um movimento, mais uma vez, de reorganização dos gastos sociais, dos gastos das famílias, em decorrência do desrepresamento desse setor de serviços. Tá? Então, a partir desse ano, quando voltou a ser possível o consumo desse tipo de serviços, né, as famílias voltaram a demandar. E aí a gente tem esse processo que ele é muito gradativo, muito forte em termos de nível de demanda e muito gradativo em termos de arrefecimento de demanda. Esse setor, e não apenas a partir da ótica da inflação, a partir da ótica do nível de atividade também, quando são divulgados indicadores, principalmente a PMS, que é a Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo IBGE, ela mostra essa força do setor, que vem mês após mês sendo beneficiada por uma demanda muito elevada. Então, eu faria essa distinção, né? Temos alimentação no domicílio, que é mais atrelada à subsistência e deve voltar a apresentar margens, preços mais elevados. Temos bens duráveis e serviços. Bens duráveis com um resultado e resultados futuros não tão positivos esperados, ao passo que serviços ainda mostra um resultado muito positivo, embora esse resultado tenda a arrefecer daqui para frente, né, expurgar da sazonalidade do indicador, que é muito importante, porque nos meses do final do ano, né, serviços costumam apresentar um resultado muito positivo. Uhum. Tem alguns relatórios, Carla, que já estão fazendo projeções ali para que não há espaço para uma deflação no próximo resultado, né? Qual que é a sua opinião? Qual que é a leitura que você faz? Não há mais espaço aí para ter deflação para esse ano ainda e para o ano que vem? É muito difícil nós cravarmos que não haverá deflação. Até porque basta a gente olhar para o passado imediato, né? Essa deflação ela veio de bens administrados. Então, se nós tivermos mais uma vez uma queda significativa do preço do petróleo, dado o impacto que os combustíveis automotivos têm dentro do indicador, é possível que nós tenhamos deflação sim. No entanto, este não é um cenário provável. Este é um cenário pouco provável. Além disso, os movimentos deflacionários advindo das medidas legislativas, eu falo aqui basicamente do PLP 18, eles foram sentidos até aqui. Então, todo aquele reajuste que foi gerado por conta da mudança da alíquota sobre energia elétrica residencial, combustíveis automotivos e setor de telecomunicação, né, embora tardio, isso bateu no IPCA, que foi divulgado hoje, né, do setor de telecomunicação, também ficou para trás, tá? Aí a gente fica dependente da evolução dos preços livres, e a gente precisa que essa deflação venha dos preços livres se não tivermos mais choques advindos do petróleo. E aí sim é muito difícil nós vermos esses movimentos. Para o IPCA de outubro,
Menciono aqui que nós já tivemos 2 prévias divulgadas, o IPCS da Fundação Getúlio Vargas, que é um bom antecedente, e o IPC-FIPE, né, que é restrito à região de São Paulo. Ambos os indicadores mostram uma aceleração inflacionária significativa, e vale lembrar que nós temos apenas uma semana, né, de outubro, cujos dados já foram divulgados. Então, a perspectiva, pelo menos para outubro, ela não é de deflação. Daqui para frente, a gente deve voltar a ver movimentos inflacionários e, inclusive, arrisco a dizer que revisões altistas no IPCA, tá? Trazido pelo relatório Focus. Talvez não na próxima semana, porque é um pouco tardio, é um pouco lento esse processo de reajuste da mediana das expectativas, né? Dado que são muitas casas, mas é possível que nós passemos a ver, a partir das próximas semanas, reajustes altistas nas expectativas de mercado para o IPCA. Carla, inclusive, né, estava até dando uma olhada aqui sobre este assunto, né, algumas repercussões, exatamente, o pessoal da Quantitas, o grande João Fernandes, que está sempre aqui com a gente, também um abraço para ele, trazendo aqui, né, uma análise deles lá também, acreditando exatamente, né, neste aumento aí de IPCA para os próximos meses, falando que deve realmente acabar o IPCA agora em outubro, por causa desses efeitos da queda da gasolina e da tarifa. Eu olhei agora há pouco também aqui o próprio Santander, né, o pessoal do Santander divulgando, né, que acredita que outubro realmente tem aí já uma projeção de alta. Eles estão calculando ali numa próxima divulgação em 0,22% de alta. E a gente sabe, na verdade, a gente está num mês aí definitivo para as eleições agora. É claro, né? Inflação, muitas vezes as pessoas associam muito a popularidade do candidato, né, em relação à inflação. Na época do outro candidato estava ou não controlada a inflação, a gente está nessa situação. Claro, provavelmente esses índices devem sair só após o resultado, mas eu queria trazer um pouco mais desse cenário da eleição, né, deste ano. Por quê? A gente vê em campanhas aí, né, agora vale-se tudo, né, vale várias promessas de campanha que nem sempre são muitos, a gente sabe que são muitas ali para arrecadar voto, mas nem sempre são tão fáceis colocar em prática. Ontem mesmo a própria campanha aí do PT trouxe uma promessa de reajustar a tabela do imposto de renda, faixa de isenção acima aí do que havia sido anunciado anteriormente, que era de R$3.000. Agora o Lula prometendo aí que quem ganha até 5 mil vai entrar aí nessa tabela de isenção do imposto de renda. É uma proposta que tem que passar pelo Congresso. O próprio Jair Bolsonaro também defende isso, tentou fazer uma reforma tributária. Não é simples, depende de outras, né? Mesmo que se eleitos aí, qual dos dois que venham a vencer a eleição, não é assim, né? Não é na canetada, tem que passar por uma aprovação do Congresso. Mas aí especificamente, né, pegando esse gancho desse anúncio ontem do Lula, de até quem ganha até R$5.000 ficaria isento, né? O Congresso é mais conservador agora, o Congresso eleito. Talvez não seja tão fácil assim de fazer essa reforma tributária sair tão rápida, mas entendendo, né? Pegando aí uma suposição, caso realmente vença, isso aconteça, quem paga a conta? O governo deixa de arrecadar quanto com isso? Olha, nós não temos essa estimativa ainda de qual é o montante que o governo deixa de arrecadar. Mas uma coisa é certa, o governo não pode simplesmente reajustar esse valor mínimo do imposto de renda sem conseguir recursos através de outras fontes. Então, para ele fazer isso, ele precisa aumentar impostos de outros setores, e a gente já sabe que serviços, sempre que se fala, né, em mudança tributária, enfim, em reforma tributária, serviços acaba sendo trazido para essa discussão, porque, de acordo com o que é considerado ideal da tributação, ela deveria ser progressiva e, por consequência, serviços seriam mais afetados, né? Portanto, tem muita coisa por trás disso que não está sendo trazida neste momento. E outra coisa importante a gente mencionar, né? Embora ambos os candidatos que foram para o segundo turno tenham trazido, né, esse limiar de R$5.000 para isenção, a gente precisa lembrar que além dessa dificuldade para aprovação, todo novo presidente da República e todo novo Congresso acaba formulando um grupo de estudos para uma reforma tributária. Isso é desde a redemocratização do Brasil e isso nunca acontece.
Então, assim, ideias são trazidas, a implementação dessas ideias, a negociação dessas ideias, a efetivação dessas ideias é muito difícil de acontecer. E é justamente por isso que nós não temos essa estimativa ainda. Enquanto essas ideias, né, como eu já falei, ficarem única e exclusivamente nessa esfera das ideias, é praticamente impossível a gente saber qual é o impacto disso na economia, né? E a partir disso, eu já gostaria de mencionar aqui que para o próximo ano, independente de quem seja eleito o novo governador, a situação fiscal ela não será fácil. E nesse contexto, aprovar reformas, reajustes, mudanças que impliquem em uma queda da arrecadação tende a ser muito difícil, né? Isso é por conta da posição do próprio Poder Executivo, como também por conta de uma eventual posição do Poder Legislativo, que, como vocês mesmos mencionaram aqui, é um pouco mais conservador, né, do que o Congresso, que vigora ainda agora, que será reformulado. Enfim, as pessoas que entrarão a partir de 2023 têm um perfil um pouco diferente, né? Então, assim, existem muitos mas, existem muitos poréns para a implementação dessas políticas. E não é mas e poréns para a implementação de políticas que são fiscalmente não tão positivas, entendidas pelo mercado. É todo tipo de política fiscal, tá? É todo tipo de reforma. Vai ser muito difícil para qualquer um dos dois que sente na cadeira da presidência da República em 2023 fazer algum tipo de reforma que implique em mudanças fiscais, e por mudanças fiscais está incluída, sim, a reforma tributária. Tocou num ponto importante, né, em relação a essa questão fiscal, até porque a minha pergunta foi especificamente porque o próprio candidato, no caso Lula, ele trouxe ali que parte dessa arrecadação, né, porque é isso que você falou, vai girar de um lado, mas tem que alguém pagar essa conta, vai aumentar o imposto do outro lado. Mas aí a explicação ali ontem, divulgada pela campanha do candidato, traz que essa compensação seria feita parcialmente pela tributação, colocando mais tributos ali sobre a distribuição de lucros e dividendos. Aí me vem uma questão do mercado. Isso pode gerar fuga de capitais, por exemplo? Olha, é possível que gerem alguma magnitude de fuga de capitais, sim. Mas a tributação de lucros e dividendos é uma coisa que existe no mundo todo, né? Então, mas aumentar mais. Aí o investidor que já... Vamos lá. Vamos pensar sob a ótica do investidor, certo? Quando nós escolhemos algum tipo de aplicação, principalmente quando nós estamos falando de renda variável, se nós tivermos que escolher entre uma empresa cujo potencial de crescimento é 20% e entre uma empresa cujo potencial de crescimento é 5%, independentemente do nível de imposto que incide, né, não deve ser um imposto gritantemente maior do que é no mercado internacional, a forma como o investidor tende a optar, né, para fazer esse investimento é a partir do potencial de crescimento da empresa, tá? Essa parte dos custos, ela é importante, mas ela fica, de certa forma, em segundo plano. Isso não significa que no curto prazo não vai ter muita volatilidade, vai ser levado em conta, sim, pelo investidor, e nós teremos alguma fuga de capital no curto prazo. Mas isso não deve ser tão determinante assim para investimentos de médio e de longo prazo, tá? É óbvio que sempre que a gente fala em aumentar impostos, né, principalmente em relação à recepção desse aumento de impostos por empresas e por pessoas que estão expostas no mercado financeiro, isso acaba sendo ruim, é inevitável. Mas o que eu estou tentando trazer é que existem outros pontos que são extremamente relevantes para isso. A gente precisa considerá-los na conta na hora de cravar se vai haver ou não fuga de capitais, tá? Então, seria muito difícil dizer nesse momento qual seria, né, se haveria fuga de capitais, se essa fuga de capitais ela existiria, né, uma vez existindo, ela existiria para não ter o retorno desse capital, né, e qual seria a magnitude dela. Então, são muitos pontos que precisam ser analisados e não simplesmente essa eventual aumento ou diminuição da alíquota. Distribuição do Auxílio Brasil, ou seja, mais
Bom, acho que a Isa tem perguntas aqui, né, Isa? Fica à vontade. A gente falou mais cedo, Carla, sobre as projeções do FMI, que saíram agora há pouco, né? O FMI levou a estimativa do PIB do Brasil de 1,7% para 2,8%. Previsão para 2023 é redução ali de 1,1% para 1%. Teve também a estimativa para a zona do euro, também em queda ali de 2,6%. Da zona do euro para 2022 subiu de 2,6 para 3,1. Da China caiu, Estados Unidos também caiu e também uma previsão de recessão na Alemanha, Itália e Rússia em 2023 e também para os Estados Unidos. Eu queria que você fizesse uma leitura em relação a esses números, né? O Brasil indo de contramão com o restante do mundo. A gente vê essa deflação, agora a gente vê o PIB em alta. Como é que você faz essa leitura em relação a esses resultados, essas projeções do FMI, que inclusive o Paulo Guedes disse que já estava até atrasado, né, em relação à projeção do PIB do Brasil? Estava mesmo. Essas instituições, elas são muito lentas para fazerem esses reajustes, né? Elas costumam correr atrás do mercado. Se nós olharmos para o relatório Focus, ele já trazia números muito melhores há algum tempo, né? Os dados de nível de atividade do Brasil, eles são bons, isso é inegável, né? Nós temos uma melhora significativa no nível de emprego, a taxa de desemprego extrapolou, né? Ela caiu abaixo dos 2 dígitos, algo que não se via há muito tempo aqui no Brasil. Então, são dados positivos. Nós temos o setor de serviço mostrando uma força absurdamente gigantesca, né? Prova disso são os resultados que nós vemos no IPCA, inclusive. Então, assim, de modo geral, a economia doméstica, ela tem apresentado resultados positivos, e o Brasil, a gente precisa lembrar que ele foi um país que teve uma curta janela de oportunidade que catapultou, que de certa forma, catalisou esse crescimento, né? Catalisou é a palavra correta. Isso aconteceu quando se iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso porque o Brasil é um dos poucos países que tem condições de ofertar no mercado internacional produtos que ambos os países envolvidos na guerra não puderam fazer, né? Então, esse foi um dos motivos pelo crescimento inicial, né, no primeiro trimestre, especificamente aqui no Brasil, e depois nós tivemos essa força da economia doméstica. A gente precisa fazer algumas ressalvas, no entanto, na hora de analisar esses dados. O nível da atividade do Brasil, ele não é dos mais elevados. Então, a gente é preciso levar em conta que crescer 3% sobre uma base menor não é a mesma coisa que crescer 3% sobre uma base bastante elevada. Independentemente disso, os dados mostram que o Brasil está descolando do mercado internacional, tá? Esse movimento, eu já mencionei aqui, falo de novo, em partes por conta de uma guerra que acontece no velho continente, em partes por conta de um processo de aperto monetário mais intenso que acontece nos Estados Unidos, e a economia dos Estados Unidos é completamente diferente da brasileira. Por lá, aumentos na taxa de juros penalizam extremamente o nível de atividade, porque é o maior mercado consumidor do mundo, né? Então, a gente tem esses movimentos acontecendo no mercado internacional e o Brasil se sobressaindo, né? Se sobressaindo frente a esses países. Então, em uma perspectiva comparativa, frente a países desenvolvidos e frente, inclusive, aos pares em desenvolvimento, né? Aqui a gente tem um grande player, inclusive, que é a Rússia, está em guerra, outro é a China, que está enfrentando problemas internos e que tem uma política de restrição de mobilidade muito severa, e essa política ela não cessa, né? Ela tem permeado por todo o ano de 2022. O Brasil acaba, assim, se sobressaindo de uma forma que ele não se sobressaía há muito tempo, né? Essa que é a verdade. Então, esses dados eles podem ser lidos, sim, como ótimos dados, são bons dados. Mais uma vez, eles não podem ser lidos com tanto otimismo, dada a característica, né, e os problemas pontuais e não estruturais, né, são problemas conjunturais que os demais países estão enfrentando nesse momento. Então, é muito mais uma questão de conjectura do que uma questão de estrutura. E para termos um crescimento sustentável e longo, nós precisamos de uma situação estrutural positiva e não de uma situação conjuntural. A sua participação, todas as explicações. Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Bom dia para você.
Muito obrigada, tchau, tchau e até mais.